nome é vida. Declare essa verdade. Reconhecendo a tua bondade, reconhecendo a tua grandeza, reconhecendo o teu amor leal que nunca falha, que tem nos sustentado, ó Pai. Nós te exaltamos porque podemos declarar, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Não é a nossa força, não é a nossa habilidade, mas é a tua habilidade em nós, é o teu poder, é a tua graça que se aperfeiçoa sobre a nossa vida. Obrigado, ó Pai, por uma noite onde vamos avançar no conhecimento da tua vontade. Querido Espírito Santo, venha com a tua inspiração, com a tua unção, ministrar o nosso coração, segundo a tua boa, agradável e perfeita vontade. Ore em outras línguas, amados. Atraia, mova as águas dessa noite. Oh, narasso toromo do reba babababababababa. Reno rosso toromo do reba babababababababa. Richo romo do reba bababababoromo do recete de reba bababababababa. Reno rono rosso toromo do reba ba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 . Senhor é livre nessa noite, Espírito Santo. Você é livre neste lugar. Aonde o Senhor está, ali a liberdade. E o Senhor se move, o Senhor habita no meio do louvor do teu povo. É o teu povo que te adora, é o teu povo que te engrandece, é o teu povo que exalta o teu nome santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. E nós te glorificamos, ó Pai. Rendemos a nossa vida, rendemos o nosso coração a Ti, lançamos sobre o Senhor toda a preocupação, porque cremos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, e nessa noite, ó Pai, seremos impactados pela Tua palavra, pela Tua unção. Nós nos submetemos, Senhor, à influência do Teu Espírito e da Tua palavra. Aleluia, aleluia. Suba o nível da tua adoração, suba o nível do teu louvor nessa hora. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Amém. Oh, glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, povo amado e abençoado do Senhor. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Você está pronto? Nós estamos em 2024 e a palavra que foi liberada, que este é o ano da velocidade. Aleluia. E eu creio, amado, pode se assentar. Eu creio que essas quintas-feiras, onde nós vamos estar ministrando, pregando, ensinando, pregando. Amém? Vamos estar ensinando, pregando e pregando, ensinando. Eu creio, amado, que é um tema propício, essas matérias do Rema, porque nós sabemos pela própria palavra de Deus. Obrigado, amados. Vocês são um sucesso, amém?
Nós sabemos, amados, pela palavra, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo de número 9, diz que nós somos cooperadores de Deus. Ou seja, Deus, Ele libera uma palavra, mas Ele quer o meu envolvimento, Ele quer o teu envolvimento também. Para que, de fato, 2024, ele se torne um ano da velocidade, eu tenho que interagir com o céu. Aleluia! E o que é interagir com o céu? Com Deus, é interagir com a sua palavra. É interagir com a palavra e com o Espírito e a palavra, porque essa é a proposta da escola Rema também, é o Espírito e a palavra, porque nós não podemos ter somente a parte espiritual, porque tem muita gente que é espiritual, é do fogo, é do manto, né? Revela, profetiza, visão de raio-x, mas, do outro lado da balança, a palavra, o conhecimento da palavra é zero. E aí, amado, acaba abrindo-se brechas para fazer coisas que contrariam o princípio de Deus, onde Deus ele não se envolve. E nós sabemos pela própria palavra de Deus. Ali em segunda carta de Pedro, no capítulo 3, o versículo 18, diz para nós crescer na graça e no conhecimento. Na graça e no conhecimento. Jesus também, no seu ministério, ele falou ali em Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, entendo que eu tenho que conhecer as Escrituras e tenho que conhecer também o poder de Deus. Os dois andam juntos. Se eu perguntar para você, qual que é a melhor asa do avião, a esquerda ou a direita? Você prefere voar sem a esquerda ou sem a direita? Melhor com as duas, né? Então, amado, você está no foguete da fé que não tem ré, amém? Então, para você avançar em 2024, o ano da velocidade, é necessário o conhecimento do caráter de Deus. Muitas coisas a pessoa ela está deixando de receber por não conhecer o caráter de Deus, a bondade de Deus, a forma de Deus agir, porque caráter significa firmeza de vontade. Estabilidade, ou seja, ele não muda, como a própria palavra dele nos garante. Aonde? Tiago 1:17. Não erreis, meus amados irmãos. O 16 diz isso. E o 17 diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. E o próprio Deus, ele nos convida a ter um conhecimento contínuo, porque eu sei que eu estou aqui no meio de um grupo e pessoas podem estar me acompanhando também, né, que de repente já fizeram rema, já fizeram até mesmo escola de ministro, fiz o rema, ok, vou pendurar a chuteira, agora já tenho meu diploma, já tenho meu certificado da escola de ministro. Não é isso que a Bíblia ensina. Amém? Tenho 3 amém aqui, aleluia. Até o final vai melhorar, irmão. Mas abra aí comigo a palavra de Deus em Oséias, capítulo 6. Vocês parecem que não estão acreditando muito, né, pastor Antônio? Aleluia. Oséias, capítulo 6. Versículo 1, 2 e o 3. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Diga assim comigo, conheçamos e prossigamos. Não está escrito parar, não? Não, já conheci, agora eu vou parar. Não, conheçamos e
prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia, que rega a terra. Amém? Então, amado, o Senhor, Ele nos convida a conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E nós vamos aprender, dentro do caráter de Deus, amado, que Deus, Ele não mata. Amém? Essa foi uma matéria, amado, que quando eu sentei para estudar no Centro de Treinamento Bíblico Rema, eu já cultivava algumas verdades a respeito desse caráter de Deus, através já de literatura do irmão Reagan, de T.L. Osborne. Leia a fé, viu? Leia bons livros, né? O T.L. Osborne, Kenneth Reagan, e ali, então, esse entendimento ele já foi se estruturando dentro do meu coração, a respeito de que Deus, Ele não mata, que Deus, Ele não amaldiçoa, que Deus, Ele não está trabalhando contra o teu avanço. Ah, não, a porta não se abriu, é porque Deus não quis, é porque Deus, Ele quer que eu venha sofrer, Ele quer me matar na unha, Ele quer me espremer, Ele quer me amassar, porque na verdade eu sou o vaso na mão do oleiro. Então Ele amassa o vaso, Ele quebra o vaso, Ele ataca o vaso na parede. Não, irmão, quando nós conhecemos o caráter de Deus, nós sabemos que Ele é bom. Ele não está por trás de doença, de enfermidade, de depressão, de divisão na família, empresas quebradas, não. Deus, Ele é aquele que é a favor da vida e de uma vida com abundância. Aleluia! Porque, amados, alguém que mata outra pessoa, ela é o quê? Assassino. Assassino vai entrar no céu? Se Deus mata, o que Ele está fazendo lá? Se nós pararmos para pensar, amado, essa pergunta já responde muita coisa, né? Porque Ele não poderia estar lá, porque em Apocalipse Ele mesmo fala que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os mentirosos, os assassinos, homicidas. Então o que Ele estaria fazendo lá? E não faria sentido Deus estabeleceu uma aliança com o povo de Israel, lá em Êxodo 20, e deixar ali um dos mandamentos. Não. Aí Ele pega, cria você, faz você nascer para te matar. Alô? Aleluia! Então não faz sentido, amado, não faz sentido a nós alimentar essa ideia e atribuir a Deus. Mas por que pessoas acabam atribuindo a Deus? Ah, não, porque Deus Ele é soberano. Mas a soberania de Deus não anula o caráter, os atributos de Deus. Ele não fere um princípio ao bel prazer de ver a pessoa no sofrimento. Amém? Porque a própria palavra de Deus, amado, no Salmo de número 89, ali no versículo 14, ele vai nos dizer que a base do trono de Deus é justiça e equidade, justiça e retidão. Por isso, amado, o maior investimento que nós podemos fazer para ter um ano de velocidade é investir em conhecer a Deus, é investir em conhecer o Deus que a Bíblia revela. E é isso que o Rema, ele faz conosco, amado. Ele revela o caráter do teu Pai, como é, segundo o que a Bíblia diz. Porque Deus não é, segundo a minha experiência, não é a minha experiência que vai validar a bondade de Deus. Não é a minha experiência, seja ela boa ou má, que vai validar a essência de quem Deus é, mas sim quem Ele revela de si mesmo através da sua palavra. Abra comigo em Provérbios capítulo 2. Aleluia. Versículo 1. Diz assim: Meu filho,
Preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como a prata, procure-os como a tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. Aleluia! Glória a Deus! Então nós devemos clamar por sabedoria, buscar mais do que o ouro, do que a prata, amado. Mais do que os bens naturais, mais do que as coisas materiais. Jesus mesmo, ele declarou em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, porque o que vai te trazer conquista de tudo aquilo que Deus, ele já conquistou, já estabeleceu e disponibilizou para os seus filhos desfrutar, é através do conhecimento e da sabedoria que vem pela palavra de Deus. Jesus mesmo declarou em Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateus 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Deus, amado, Ele quer, Ele deseja, Deus não é um mistério. Ah, não, é que Deus é um mistério misterioso. Não, amado, Deus, Ele deixou a sua palavra como uma forma da revelação de quem Ele é. Através da palavra, quando eu vejo Deus é santo, eu então já entendo que tem um atributo de santidade. Deus, Ele é puro. Deus, Ele é bom. Quando a Bíblia fala que Deus é bom, o que eu vou esperar de alguém que é bom? Maldade? Eu vou esperar bondade. Então, amado, nós vamos aprender, claro que aqui é só um drops, viu? Porque no Rema, você vai ter 7 dias mergulhando sobre o caráter de Deus. Então, hoje não dá para ensinar o que a Bíblia fala, né, numa só noite e ainda em poucas horas, em poucos minutos. Amém? E aí você vai ter oportunidade de se aprofundar mais, mergulhar mais. E olha só também em Provérbios mesmo, no capítulo 3, versículo de número 13. Eu estou lendo na Nova Versão Transformadora aqui no meu celular. A minha Bíblia é revista e corrigida. Mas eu estou vendo aqui no aplicativo, amém? Diz assim o versículo 13: feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquele que adquire entendimento, pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais que o ouro. Oh, glória a Deus! A sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Tá assim, meu irmão. É top da galáxia. Com a mão direita, a sabedoria, ela oferece vida longa. Com a esquerda, riqueza e honra. Ela o guiará por estradas esburacadas. Ela o guiará por estradas agradáveis. Todos os seus caminhos levam a uma vida de paz. Aleluia! O caminho da sabedoria, do conhecimento que vem de Deus, vai te conduzir ao caminho de vida e paz. Vida, vida e paz. Paz, shalom de Deus.
Paz, você sabia que não é ausência de conflito, de circunstâncias, de adversidades, porque Jesus mesmo, ele declarou em João capítulo 16, no versículo 33, eu tenho vos dito estas coisas, para que em mim vocês tenham paz, shalom, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, amado, por que é importante conhecer o caráter de Deus? Porque, amado, através do conhecimento de Deus é que nós temos a vida eterna. Está acreditando não, né? João 17, versículo 3. João 17, versículo 3. Aleluia. A vida eterna é conhecer a Deus como único, aleluia, Ele é único, amado, incomparável, amém? A vida eterna é conhecer a Deus como único verdadeiro, oh glória a Deus, aleluia. Por que é importante o conhecimento do caráter de Deus? Porque João 8,32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, aleluia. Por que conhecer o caráter de Deus é importante esse conhecimento, amado? Porque ele vai te libertar de todo tipo de opressão. Ele vai te libertar de toda a religiosidade. Aleluia. Provérbios capítulo 11, no versículo de número 9, é só a introdução, viu, irmão? Só estou dando base aqui. Daqui a pouco a gente, como diz o pastor Aurélio, daqui a pouco a gente entra na palavra, amém? Aleluia. Provérbios capítulo 11, versículo 9 diz que o ímpio ou o hipócrita, depende da sua tradução, ele difama o próximo, mas o justo, ele é liberto pelo conhecimento. Aleluia. Oséias, no capítulo 4, no versículo de número 3, ele fala, o meu povo foi destruído por falta de jejum, por falta de aliança com Deus, foi destruído por falta de conhecimento, amado. O capítulo 5 de Isaías, no versículo de número 13, diz ali, o meu povo foi levado, será levado cativo por falta de conhecimento. Então veja que o conhecimento do caráter de Deus é fundamental para você viver um ano de velocidade. Porque quando você conhece o que Deus de si mesmo, Ele dá testemunho na sua palavra, você não vai ser enganado por qualquer vento de doutrina. Quando alguém vier falar com você, não, Deus, o diabo ele mata, mas de vez em quando Deus mata também. Você vai falar, não, o Deus que eu aprendi na palavra de Deus, ele não mata. Ele é o Deus que veio para dar vida e vida com abundância. Ele é um Deus bom. Ele é um Deus fiel. Aleluia, glória a Deus. Ele é um Deus fiel, amado. Ele vela pela palavra dele para cumprir. Jeremias capítulo 1, no versículo de número 12. Ele ali, ele é fiel. Ele zela por aquilo que ele declara. Por isso é importante você conhecer o caráter de Deus. Conhecer através da palavra de Deus. Em João capítulo 5, no versículo 39, diz ali Jesus falando com os religiosos. Vocês examinais as Escrituras, porque você julga ter nela a vida eterna. E é ela que de mim mesmo, ela testifica. Segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, é proveitosa para o ensino, para a correção, para a instrução, para que o homem, sentido genérico, homem, mulher, o homem de Deus, ele esteja instruído em toda a justiça, em toda boa obra. Aleluia!
E quando nós, amado, olhamos para a palavra, nós vamos ver quem Deus Ele é de verdade. Quando eu olho para Jesus, eu vejo o caráter de Deus. A maior revelação do caráter de Deus é Cristo Jesus. Porque os céus anunciam a grandeza de Deus, como diz o Salmo 19. O firmamento anuncia a tua grandeza, a sua glória, mas não revela 100% do caráter de Deus. Os profetas também revelou também uma parte de quem Deus é, mas a revelação máxima de quem Deus é Cristo Jesus. Por isso que nós observamos que chegou um momento, em João 14, no versículo 9, que ali Felipe, não é o Felipe da Sandra, pergunta lá para Jesus, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ele fala, poxa, eu estou há tanto tempo com você, você ainda não chegou à revelação de que eu estou no Pai, o Pai está em mim, quem me vê a mim, vê o Pai. Em João 5,19, ele diz que tudo o que ele falava e fazia era porque ele viu o Pai fazendo. Aí eu te pergunto, você viu Jesus matando alguém? E por que muitas pessoas ficam alimentando a ideia de que Deus mata? Aleluia. Glória a Deus. E amado, Deus, Ele é um Deus fiel à sua palavra. Abra comigo em Deuteronômio. Aleluia. Deus é bom. Deuteronômio capítulo 7. Versículo de número 9. Aleluia. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então veja, amado, Deus, Ele é um Deus fiel. Diga, Deus é fiel. Aleluia. A Bíblia diz, amado, em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 13, que até quando o homem é infiel, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a Ele mesmo. Aleluia. Então, amados, baseado nessas verdades, eu quero te dizer que não importa o que tem se alarmado, não importa as notícias que têm chegado até o teu conhecimento, eu quero te dizer que aquilo que Deus Ele determinou sobre a tua vida, pela palavra em 2024, vai se cumprir, vai acontecer, porque hoje você caminha com um Deus que é abençoador. Aleluia. E eu quero compartilhar com você, agora vamos entrar na palavra. Números capítulo 23. Aleluia. Eu vou dar um resumo aqui, um contexto do que está acontecendo. Balaque era um rei que queria ali derrotar o povo de Israel. O povo estava vindo para possuir a terra prometida. E esse rei, ele tinha por hábito lá, ele tinha contratado Balaão, para quando ele viesse a enfrentar algum exército inimigo, ele dava propina lá para Balaão, para ele profetizar a maldição contra a nação que vinha contra Balaque. E até então funcionava. Mas só que, amado, quem estava indo, passando por aquele lugar, era um povo que tinha aliança com o Deus de Israel. Os outros povos não tinham aliança com um Deus verdadeiro, com um Deus bom, com um Deus criador, com um Deus que é o autor da vida, com um Deus que é invicto em todas as batalhas, não conhece derrota, então ele não sabia, ele desconhecia, ele estava mexendo com o povo errado.
Quando o inimigo se levanta, amado, contra mim e a tua vida, ele não sabe com quem que ele está mexendo. Ele está mexendo com o povo errado. Aleluia! Porque, amado, é importante você conhecer a Deus, porque existe uma promessa em Daniel, capítulo 11, versículo 32. A última parte desse versículo diz que o povo que conhece o seu Deus será forte, fará proezas, não vai ser vencido. Aleluia! Está começando a aquecer. Aleluia! Então ele ali, amado, chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão chega para ele e fala, vamos conferir aqui, Números 23. Deixa eu molhar um pouco as palavras. Me disseram que água molhada é boa para a língua suada. Então Balaão disse a Balaque, edifica-me aqui 7 altares e prepare-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Já tinha acontecido lá do anjo parar lá na frente, a mula ficar ali travada e falar com Balaão aqui. Ele ainda está insistindo, amém, irmão? E aqui diz, fez, pois, Balaque como Balaão disse. E Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque, fica-te ao pé do teu holocausto, e eu irei porventura, o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, te notificarei. Então, foi a um alto, versículo 4 de número 23. Encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse este, preparei 7 altares, e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse, torna para Balaque e fala assim. E tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos moabitas. Então alçou a sua parábola e disse, de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo, vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Versículo 8. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Preste atenção, amado. Não importa o que o inimigo ele venha tramar contra a tua vida. Mas Isaías 54, 17 ainda está válido para as nossas vidas, para os nossos dias. Em 2024, ele ainda é atual. Nenhuma arma forjada pelo inimigo contra a tua vida, nenhuma dela prosperará. E toda língua que se levanta contra ti em juízo, tu a condenarás. Não importa o que está se dizendo sobre a tua vida, não importa o rótulo que o mundo quer colocar sobre você, o que vai prevalecer é aquilo que o céu tem declarado sobre a tua vida. Porque no lugar de Jacó você pode colocar o teu nome. Aleluia! Glória a Deus! Como que vai amaldiçoar aquele que Deus tem abençoado? Pode até querer, mas querer não é poder. Aleluia. Pode até tentar, porque Jesus ele disse, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não diz que ele não vai tentar, que ele não vai investir, que ele não vai tramar laços, armadilha contra a igreja de Cristo, mas diz que ele não vai prevalecer, não vai impedir o teu avanço, não vai impedir o teu crescimento, não vai impedir de se manifestar o que Deus declarou sobre a tua vida. Aleluia! Mas pastor, deixa eu te contar um negócio. É que fizeram lá uma oferenda forte, braba,
Colocaram o meu nome na boca do sapo. Tadinho do sapo, né, irmão? Colocaram lá na encruzilhada, fizeram lá, chamaram o maior da bruxaria para fazer o mal contra a minha vida. Usaram lá sangue de bode, sangue de galinha. Mas, meu irmão, o que é mais poderoso do que o sangue de Jesus que está sobre a tua vida? É mais poderoso do que sangue de bode, do que sangue de galinha. É o sangue de Cristo que cobre a tua vida. Você, quando conhece o caráter de Deus, você não vai temer os ardis do inimigo. Aleluia! Não importa o que ele vem armar contra a tua vida, porque o Deus que é fiel à aliança, ele está sobre a minha e sobre a tua vida. Se você ama, se você guarda, se você busca o conhecimento, se você investe em meditar na palavra, se você investe em ter sabedoria, pode ter certeza que quando surgir a circunstância, você vai fazer. Aquele que é maior está comigo. Aquele que já venceu tudo por amor à minha vida é por mim. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, não importa quem está do outro lado, irmão. Aleluia! Glória a Deus! Não se pode amaldiçoar quem Deus abençoou. E você sabia que Deus ele já te abençoou? Aleluia. Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz que Cristo nos resgatou. Amado, a maior quebra de maldição já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Não precisa mais fazer nenhum voto para quebra de maldição, amém? Os amém diminuiu, mas é verdade, viu? A maior quebra de maldição aconteceu na cruz do Calvário. Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldito, maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O versículo 14, o 13, a pessoa já sabe, né? Ainda mais nós aqui verbianos, né? Mas o versículo 14 diz, para que a bênção de Abraão alcançasse os gentios, alcançasse os outros povos, aleluia, aqueles que não eram judeus de nascimento. Eu e você não éramos judeus de nascimento, mas quando nós nascemos de novo, nos rendemos ao Evangelho de Cristo, confessamos Ele como Senhor e Salvador, você deixou de ser gentil. O judeu que se converte deixa de ser judeu e ele se torna igreja. Aleluia! Glória a Deus! Então a bênção de Abraão, qual que era a bênção que estava sobre esse povo aqui, quando ali Balaão foi para profetizar a maldição sobre eles? Era a bênção que Deus estabeleceu com Abraão, Isaque e Jacó. Essa bênção está sobre a tua vida hoje, através de Cristo Jesus. Não existe maldição hereditária, se existia foi quebrada em Cristo. Não é porque lá na minha família já tem um histórico, meu tataravô morreu de câncer, meu avô, né, tem essa doença, já é patológico, é genético, mas agora você tem a genética do céu. Aleluia! Agora você não tem mais, em Cristo foi quebrada essa maldição, e agora você tem a bênção hereditária. Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh, aleluia! Deus é bom. Agora vamos avançar aqui para o versículo 14, o 18. Então alçou a sua parábola e disse, levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim. Números 23, versículo 18. Então alçou a sua parábola e disse, levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado,
e eu não posso revogar. Não pode ser anulado a bênção eterna de Deus sobre a tua vida. Deus zela pela sua palavra para cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que o homem fala para você, ele pode mudar de ideia. Mas Deus, ele não muda. Como que é para você confiar num Deus que não muda? Ele decidiu te amar a despeito das tuas falhas. Porque Deus nos amou e Ele provou o seu amor enviando Jesus para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Mas uma vez, amado, em Cristo, não vamos voltar mais para o pecado. Amém? O que ele disse lá para aquela mulher que foi pegada num flagrante adultério? Vai e continue pecando. Primeiro ele falou lá para aquele povo, todo mundo lá, cada um com uns pedregulhos para atacar na mulher. Ele falou, olha, aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E todos começaram a sair, deixando a sua pedra, desde os mais velhos aos mais novos. Ficou só ela e Jesus. Jesus pergunta, onde estão os teus acusadores? Foram embora. Você concorda que o único que podia pegar uma pedra e tacar na cabeça dela era Jesus? Porque ele era o único que não teve pecado. Depois você lê lá em Hebreus 4, versículo 15, né? E ali, amado, o único que tinha o direito de pegar e atacar uma pedra nela era Jesus. Mas ele falou, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Aleluia! Glória a Deus! Então veja só, amado, continuando aqui. No versículo 21. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e nele, e entre eles, se ouve o alarido de um rei. Não se viu iniquidade em Israel. Hoje, amado, porque você e eu, nós nascemos de novo, quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha o teu passado, Ele não olha o teu pecado, o que Ele vê é o sangue de Jesus, que fala melhor do que o sangue de Abel. Ele vê o sangue de Cristo que nos purificou de todo o pecado. Se a pessoa falhei, e agora? Deus não quer mais ter relacionamento comigo. Não, se você falhou, se você pecou, amado, você confessa, se arrepende, confessa o seu pecado. E o que a Bíblia diz? Em primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 9. Não, capítulo 1, versículo 9. Diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Então, amado, você está aprendendo algo mais sobre o caráter do teu pai? Aleluia, glória a Deus. Porque às vezes a pessoa, amado, por ela não ter convicção do caráter de Deus, aí o diabo fica assombrando ela com o passado. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Mas só que, amado, lembra sempre o diabo. Lembra ele. Quando ele quiser trazer o que aconteceu no passado, diga para ele, Satanás, você está perdendo seu tempo, me procurando no meu passado, porque o meu passado foi apagado, porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Ou senão você pode pegar Romanos 8:1 e diz, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O versículo 2 diz, a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia!
andando com esse Deus que é bom, com esse Deus que é fiel, com esse Deus que é protetor, que nos guarda, você vai viver, você não vai só saber o que diz o Salmo 91, mas ele vai se tornar uma realidade na tua vida. Porque eu habito no esconderijo do Altíssimo, nenhum mal me sucederá. À sombra do meu Pai, eu tenho descanso e refrigério. Porque eu tenho declarado do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, o Altíssimo é a minha habitação. Eu não vou temer o espanto noturno, a peste que anda na escuridão, a mortandade que assola ao meio-dia, porque 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos eu vou contemplar e ver a derrota do meu adversário, que eu sei, aí você continua, porque eu sei que a minha luta não é contra carne e sangue, mas contra a potestade e principado, toda influência do inimigo contra a minha vida, querendo desencadear morte, roubo e destruição, não vai prosperar na minha vida. E você permanece firme. Você vai dizer, lá o Salmo 27, o Senhor é a minha força, a quem eu vou temer, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha força, de quem que eu vou me recear. Quando os malvados, meus adversários, se levantarem contra mim, eles vão tropeçar e vão cair. Salmo de número 20, versículo 7 diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas eu me levanto e permaneço de pé. Aleluia, porque é o Senhor que tem me sustentado, o Deus que é fiel, o Deus que é bom, o Deus que é vitorioso em todas as coisas, o Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele disse em 2024 vai se cumprir sobre a mim e sobre a tua vida. Não importa os desafios, não importa a dificuldade, não importa a adversidade, maior é o Senhor que está comigo. E Hebreus capítulo 10, versículo 23, que diz que fiel é o que prometeu. Porque tem algumas coisas que é impossível para Deus. Como assim, pastor? Que heresia é essa? Vou tomar até uma água. Impossível para Deus, pastor? Mas a Bíblia diz que não há nada impossível para Deus. Pois é, irmão. Abra aí comigo em Hebreus capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Versículo de número 18. Aleluia. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus, o quê? Minta. Tenhamos a firme consolação, nós o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Agora volte algumas páginas, vamos para Tito. Aleluia. Versículo 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode o quê? Mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. É impossível que Deus minta. E Ele diz para mim e para você, que Ele já nos abençoou. Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Alguns entenderam. Nos abençoou, está no passado, no presente ou no futuro. Já aconteceu, já é uma realidade. A bênção está estabelecida sobre a minha e sobre a tua vida.
Aleluia, os planos de paz vão se cumprir, vão se manifestar. A partir do momento que eu conheço, eu pratico aquilo que eu tenho aprendido acerca do caráter de Deus. Porque não é o tanto que se conhece da Bíblia que vai fazer a diferença na minha e na tua vida, mas o quanto que eu aplico dessas verdades no meu dia a dia. E não é simplesmente daquela porta para dentro, mas é principalmente da porta para fora. Porque às vezes a pessoa ela acha que não, eu vesti minha roupa de crente, agora eu estou na igreja, aleluia, mas saiu daquela porta, aí só Jesus na causa. Não, a mesma coisa que aqui é daquela porta para fora. Porque eu não me canso de falar, amado, de todas as oportunidades que eu tenho, eu sempre friso isso, meu melhor sermão ou ensino não é o que eu ministro aqui do púlpito para vocês. Meu maior ensino é quem eu sou com a minha esposa, é quem eu sou com a minha filha, com o meu filho, quem eu sou como filho, quem eu sou como cidadão lá fora. Esse é o maior testemunho. Esse é o maior sermão. Aleluia! Glória a Deus! Então, amado, através do conhecimento do caráter de Deus, é que vai te fazer também desfrutar de tudo aquilo que Deus ele já conquistou para nós em Cristo. Está acreditando não, né? Vamos lá para a segunda carta de Pedro. Segunda carta que escreveu o apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo de número 3. Oh, aleluia. Visto como o seu divino poder nos deu algumas coisas. Nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Mas como? Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, Deus ele já nos deu tudo, o que diz respeito à vida e piedade pelo seu divino poder. E como que eu vou acessar isso? Através do conhecimento pleno, porque o conhecimento traz salvação. Porque a vontade de Deus, em 1ª carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz que Deus ele deseja que todo homem seja salvo pelo conhecimento da verdade. Jesus ele declarou em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia! Então é através da palavra, através do conhecimento revelado da palavra, é que nós vamos, amado, viver um ano de velocidade. Aleluia! Glória a Deus! Eu creio, amado, que este ano será um tempo onde o teu nível de intimidade, no conhecimento, no relacionamento com o teu Pai, com Deus, vai subir de nível. Porque Ele disponibilizou ferramentas para que isso venha a acontecer através do Espírito Santo, que é o Espírito da mentira. É o Espírito da verdade. Ele está onde, irmão? Não, ele está só no pastor, no apóstolo, no profeta, no evangelista, no mestre, porque, na verdade, o Espírito Santo na vida do pastor é mais santo do que eu estou começando agora, né, pastor? Onde está escrito isso na Bíblia? Aleluia! É o mesmo Espírito da verdade. Está sobre as nossas vidas. Deus, ele simplesmente repartiu dons na igreja, para que haja o aperfeiçoamento do corpo. Mas não significa em grau de importância, porque tudo no meu corpo é importante, irmão. Naturalmente falando, minha mão direita, minha mão esquerda é importante, meus cabelos são importantes.
minha orelha esquerda, direita. O dedo mindinho é importante porque ele me dá equilíbrio, irmão. Os órgãos que não aparecem é importante. Já pensou se o coração parar de bombear sangue, irmão? Todo o corpo para. Todo o corpo que é visível, trava. Então, todos nós somos importantes. Quero chamar a equipe de música. Aleluia. Se coloque em pé. Aleluia. Através, amado, deste conhecimento, a palavra de Deus, ela diz que a palavra, ela deve habitar ricamente em nosso coração. Se tem algo que você deve investir, amado, é no conhecer a Deus. E o rema não é algo que você vai estar perdendo mensalmente um dinheiro. Não, você não está perdendo um valor, não. Você está investindo em algo que é muito mais precioso, em algo que é muito mais poderoso, porque o conhecimento que essa escola, ela disponibiliza para nós, amado, porque eu conto para vocês que quando eu cheguei aqui, já tinha mais de 10 anos de evangelho, eu já estava como pastor de igreja, mas eu sentei para aprender, porque essa sede de conhecer a Deus, ela nunca se ausentou de mim, e até a vinda de Cristo não vai se ausentar. Eu quero aprender cada vez mais, amado. Então eu vim para essa escola com esse coração, quero aprender mais. E a minha experiência foi como se eu chegasse no rema com a minha mochila, aquela bolsa, sabe, que vai para o deserto, vai para as matas. A Alessandro gosta de andar nas matas aí. Veja só, amado, tem aquele kit de sobrevivência. Tudo que você precisa para sobreviver na selva ou no deserto está ali. Eu cheguei assim no rema, minha mochila estava completinha, mas só que estava tudo bagunçado, estava tudo misturado. E cada matéria do rema, cada professor que lecionava, ministrava uma matéria, era como o Espírito Santo era pegando assim, ó, isso aqui que você tem é certo, mas ó, ele tem que estar nesse lugar aqui, não é aqui, ele tem que estar aqui. Foi organizando as coisas dentro de mim, amado. Eu vou te falar que o que eu não cresci em 10 anos, eu avancei em 2. Mas só que a sede, a tua expectativa, atrelada àquilo que já é desejo no coração de Deus, vai fazer o teu 2024 ser algo sobrenatural, ser algo nunca visto, amado. Porque aquilo que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Tem alguém que ama a Deus? É, pastor, é verdade, mas continua sendo um mistério, né? Mas você sabia que depois do versículo 9 tem um 10? Olha que revelação tremenda. E o 10 diz, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito aquilo que gratuitamente Ele tem nos dado. Aleluia. Será um tempo, amado, Deus está te chamando para este lugar, aonde você vai crescer espiritualmente, aonde você vai alimentar a tua fé, e tua vida nunca mais será a mesma, porque a vida com Deus, ela não é vivida de fora para dentro, mas é o inverso, é de dentro para fora. Oh, aleluia. Coisas serão ajustadas, porque veja só, amados. Eita Jesus. As coisas que Deus tem para compartilhar e se manifestar na tua vida em 2024 são verdades espirituais. E ela é discernida espiritualmente. Por isso que as coisas de Deus, para o natural, a Bíblia diz que é loucura. Mas o espiritual, ele discerne bem todas as coisas. Porém, por ninguém ele é discernido. Deus, ele quer te levar a essa maturidade espiritual. Por isso que essa escola, ela existe, amado. Para te tirar do natural e te envolver no sobrenatural. A palavra em você vai revelar a melhor versão que você nem mesmo conhecia.
Habilidades que você não conhecia, você vai desenvolver através do conhecimento da verdade. Porque a palavra do Senhor, ela é a verdade. E ela diz no Salmo 119, versículo 130, a entrada da tua palavra, ela traz luz e dá entendimento aos simples. Aleluia! Será um tempo poderoso. Aleluia! Feche os teus olhos, vamos orar. Ore em outras línguas. Oh, ramandorosotorobodoramababababababababa. Resete de remandoroso torobodoriba mamamandorese de ribanarama. Resete de redoroso torobodorama mamamandorese de rebababababababa. Resete de rebandoromondorama mamamandorese de rebababababababa. Rosso torobodorimandarase de rebababamandoroso torobodoriba bababababababa. Resete de rebandoroso torobodorama mamamamandoroso torobodoraba babababababa. Renoroso torobodoreba mamamandoroso chodoraba ba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 . Pai, nós cremos, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que tudo que o Senhor tem prometido sobre a nossa vida, tudo que o Senhor tem liberado pela Tua palavra, sobre essa escola Rema, sobre a igreja Verbo da Vida Lapa, sobre cada um aqui, Pai, que constitui como a igreja local aqui na Lapa, vai se manifestar, Senhor, vai se manifestar, ó Pai, porque nós não vamos retroceder, nós não vamos desacelerar, nós vamos avançar, nós vamos correr a carreira que nos está proposta pelo Senhor. E nós cremos, ó Pai, no Teu favor sobre, ó Pai, os Teus filhos. Nós cremos, ó Pai amado, na Tua habilidade, através da Tua palavra, fortalecendo, forjando, Senhor querido, nosso caráter, forjando a nossa vida, para sermos igual ao Senhor, como filhos amados, imitar o Senhor, no caráter, na bondade, na fidelidade do Senhor. Oh, narasotorombondore bandarasete de rebandarabandorosotorombondoramamama. Resoromondore neresete de rebamamandorosotorombondoramamamamamama. Nós abrimos o nosso coração, rendemos a nossa vida a Ti, Senhor. Rendemos a nossa vida diante do Senhor. Nos sujeitamos à Tua palavra. Senhor, eu creio que será um tempo, Pai, onde sofisma, tradições de homens, ensinamentos de demônios serão, ó Pai, derrubados. Resistências na alma, na mente, que foram levantadas, ó Pai, como fortalezas malignas na vida dos Teus filhos, que tem limitado o avanço e o crescimento deles, vão, ó Pai, cair por terra, as escamas vão cair, a cegueira vai sair, e ó Pai, os olhos serão iluminados, os olhos espirituais iluminados pela Tua palavra, revelando quem o Senhor de fato é. Pai, eu creio que pessoas vão sair da condição, como Jó estava, que só conhecia o Senhor somente de ouvir falar, mas ó Pai, vão passar a Te conhecer, por ter experiência contigo, por conhecer, por experimentar. Será, Pai, um ano de rompimento, será um ano, ó Pai, de avanço, será de fato um ano de velocidade, Senhor, porque sabemos e cremos que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não está limitado ao tempo, mas eu creio, ó Pai, em todas as Tuas verdades, toda a Tua promessa se cumprindo, se estabelecendo em nome de Jesus. Oh, rabanarasotorobodorramamamamamam. Redorobodorasete de rebandarasete. Estabeleça essa meta, Pai. Estabeleça essa meta, meus amados. Eu vou conhecer mais a Deus. Eu vou mergulhar mais fundo. Eu sei que Deus tem mais. Eu sei que Deus tem mais. Eu quero conhecer e prosseguir em Te conhecer. Cada dia mais. Cada dia mais. Declare isso do fundo do teu coração.
e faça por onde. Medite mais, leia mais, ore mais, congregue mais, porque através dessas práticas, o conhecimento de Deus vai se manifestar sobre a tua vida, e você nunca mais será enganado, você nunca mais vai olhar para uma situação e ver como se fosse Deus fazendo algo de mal para querer te ensinar. Não, você já conhece, você vai conhecer o caráter do teu pai. Não, meu pai é bom, isso aqui está me trazendo dor, está me trazendo dano, mas a palavra do meu Deus diz que a bênção dele me enriquece e não me acrescenta dor. Aleluia, aleluia. Tudo vai cooperar para o teu bem, tudo vai cooperar para o teu bem, tudo vai cooperar para o teu bem. Porque o nosso Deus, Ele é aquele que transforma, que já transformou através de Cristo, a maldição em bênção sobre a mim e sobre a tua vida. Louve e adore ao Senhor, em nome de Jesus.